Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Quero agradecer mais uma vez ao CELD pela oportunidade maravilhosa de delicadeza espiritual, de alegria espiritual de estarmos aqui, não só por estarmos aqui mesmo com vocês, mas também pela aproximação que vocês me convidaram a fazer mais estreitamente, mais objetivamente, entre duas expressões magníficas do movimento espírita. E digo isso no final do nosso encontro, deste nosso encontro, vocês vão ver por que eu estou dizendo que são os dois do movimento espírita. E então quero agradecer aqui a toda a equipe encarnada na pessoa do nosso querido Hélio e também a toda a equipe desencarnada que sempre tem atuado para que esta casa continue a manter-se como um baluarte extraordinário, vivente, na divulgação da doutrina espírita. Quero parabenizar a toda a equipe pela organização, agora já do segundo encontro, Leon Denis, que efetivamente vai se desdobrando ao longo do tempo em vários outros encontros que certamente serão maravilhosos, propiciadores desta nossa alegria espiritual de confraternizarmos e também de estudarmos a doutrina espírita. O tema de hoje é a propósito de uma espécie de desafio que o Leon Denis me fez. O ano passado nós fizemos parte do primeiro Congresso Espírita Leon Denis, em que este centro, que tão dedicadamente cuida da divulgação do seu patrono, publicou um livro com 6 artigos do nosso querido Leon Denis, e O Futuro do Espiritismo, que é esta obra, é uma espécie de diagnóstico do tempo, a época da Primeira Guerra, e que se aplica muitíssimo até hoje, revelando a sensibilidade, a acuidade espiritual de Leon Denis, ainda encarnado, claro, porque ele publicou esses artigos, que o Leon Denis, então, boa hora, fez a juntada de todos eles e publicou em uma obra só. A propósito, estou informada que vai sair uma segunda edição deste mesmo livro, com a ampliação de mais um texto que estes pesquisadores aqui do Leon Denis fizeram lá numa arqueologia na biblioteca e conseguiram mais esta obra. Então, como Leon Denis fez uma referência a Henri Bergson, que é um filósofo, não é espírita, mas estamos aqui para ver como um filósofo espiritualista, um homem judeu, como ele se aproximou e como uma antena, ele manteve o espiritualismo e, na verdade, não só manteve, mas elevou a patamares absolutamente inacreditáveis em se tratando de um judeu e de um filósofo espiritualista não espírita, os pilares da doutrina espírita. Então, é claro que nós não podemos falar sobre uma coisa isolada, porque nada acontece isoladamente. Nós hoje vemos, não só no circuito das ideias ao longo dos tempos, mas nós vemos hoje também, pelas conquistas da ciência, que tudo está encadeado, tudo se comunica no universo. E então, também as ideias fazem isso. Uma ideia vai preparando o caminho para a ideia subsequente. E convenhamos, talvez não haja uma coisa mais apaixonante na aventura, que é também uma aventura do conhecimento, nós irmos acompanhando uma ideia ao longo do tempo, no nosso caso até ao longo dos séculos. Por exemplo, nós temos, e sabemos disso, com o advento da doutrina espírita, que no século XIX havia basicamente 2 correntes lá vigindo no mundo, mas sobretudo em França, o materialismo e o positivismo.
E o espiritualismo, muitas pessoas acham que o espiritualismo estava fora de cena no século XIX, o que não é verdadeiro. É que o positivismo e o materialismo ganharam culminâncias no século XIX, mas estas duas linhagens de pensamento vêm desde a remota antiguidade. Desde Aristóteles, antes disso, nos pré-socráticos, são aqueles espíritos que encarnaram e produziram importantes ideias para a civilização na Terra. Antes de Sócrates, eles já produziram essas ideias e o materialismo e o espiritualismo surgiram dessas formulações, dessas mentes extraordinárias que estavam encarnadas aqui no nosso planeta nessa época. Ao longo dos séculos, tanto o materialismo quanto o espiritualismo foram ideias que foram sendo cultivadas como paralelas, linhas paralelas, ao longo dos séculos. Atingiram, então, a culminância com o positivismo e o materialismo no século XIX, mas vejam que coisa extraordinária, era exatamente com esta culminância das ideias materialistas que o Kardec, o nosso amado codificador, tinha que justamente consubstanciar a promessa que Jesus fez quando esteve entre nós. Se me amais, eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. Esse Espírito, cuidadosamente escolhido por Jesus para dar cumprimento à sua promessa à humanidade, tinha que enfrentar a dureza dos materialistas, mas também o espiritualismo estava presente, não de uma forma tão ostensiva, mas de uma forma muito consistente, muito firme, ali também vindo daquela época de Aristóteles, a época de Sócrates. O plano espiritual não faz absolutamente nada de improviso. Quem improvisa somos nós, e achamos que somos o máximo. Mas nem os nossos irmãos, que não são tão alinhados com Jesus, fazem o planejamento nas suas investidas, de acordo com os valores que ainda estão abraçando. E é então, deste ponto de vista, que nós, acompanhando, vamos dar um pulo, desde Sócrates, Platão e Aristóteles, vamos dar um pulo, passando por Santo Agostinho, linha espiritualista, mas vamos chegar ao século XVII. O século XVII é um verdadeiro desafio para os historiadores, porque as pessoas não conseguem, os historiadores também não conseguem entender como é que houve uma espécie de boom naquela época, porque saímos da Idade Média, e na Idade Média a filosofia era uma teologia, quer dizer, o estudo das ideias, das origens, dos comos e porquês das coisas, dos seres e das leis que governam tanto a matéria como o mundo social e o mundo humano. Essa linhagem estava, portanto, posta, e então, deste ponto de vista, nós temos desde o século XVII, saídos da Idade Média, onde pontificou o espiritualismo na linha do catolicismo, principalmente com Tomás de Aquino, que todos aqui conhecem, e que, então, transformou, ou então aconteceu, de a filosofia na Idade Média ser uma teologia, ou seja, é o estudo de Deus, ou da divindade. E a religião era uma filosofia. Este amálgama que fez as duas coisas caminharem sempre muito juntas, de uma certa forma, prejudicou para a inovação que viria com a doutrina espírita. Mas era preciso que se cumprisse ainda um planejamento superior para que essas coisas acontecessem de acordo com os objetivos traçados por Jesus, o governador do nosso planeta. E então, no século XVII, saídos daquela teologia pura, com René Descartes
e seu discípulo Baruch Spinoza, não se assustem com os nomes, não. Por exemplo, o Descartes é aquele que disse, penso, logo existo, né? E o Baruch Spinoza, que era discípulo dele, panteísta, que acreditava que Deus só está aqui na realidade objetiva, mas ele tem uma coisa chamada ética geométrica que reponta no corpus doutrinário da doutrina espírita. Mas vamos seguindo, porque aí já mudamos a matriz da formação e formulação das ideias na Terra no século XVII. Isso progrediu para, no século XVIII, haver o movimento iluminista. Todo mundo aqui já ouviu falar nos enciclopedistas, nos iluministas, também uma decorrência de uma etapa do plano espiritual, para que aquelas mentes poderosas pudessem, então, desenvolver ainda mais o contributo da razão à civilização na Terra, que começou com René Descartes e Spinoza, principalmente, no século XVII. No século XVIII, isso ganhou muito mais força, e então ficou entendido que a ciência, ou a razão, era a grande questão que ia subsidiar, ia resolver todas as questões na Terra. Isso no século XVIII e no século XIX, raiando o século XIX, aquele do advento da doutrina espírita, aconteceu assim. Só que, vindo com esta razão, que era quase que uma razão mítica, porque ela ia resolver tudo para a humanidade e na civilização, mas um planejamento superior, porque soara no infinito aquela orientação, aquela hora extraordinária para que se consubstanciasse, tomasse forma a promessa de Jesus às criaturas na Terra. Então, esses preparativos, estamos passando muito rapidamente nisso, é só para nós acompanharmos juntos, muito rapidamente, essa fieira de ideias. Então, foi nesse momento quando surgiu um espírito missionário, cuja altitude e nobreza, intelecto moral, nós ainda estamos longe de alcançar, que foi batizado sob o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde seria Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E neste início de século, além desta providência, houve outras que talvez tenham passado não percebidas pelas criaturas que estavam encarnadas no século XIX, que era um planejamento. Por exemplo, nós temos uma espécie de novo renascimento no século XIX, quando houve um boom das ciências. Já logo no início do século, a questão da energia foi trazida através das pesquisas, sobretudo do alemão Mayer, e também no campo das artes. Se nós estudarmos o nascimento, ou o ano de nascimento, das várias expressões da arte, na literatura, na música, esses espíritos encarnaram com uma espécie de 8 a 10 anos de diferença, porque eles vieram com missões definidas para compor a psicosfera de Paris, porque era lá que Hippolyte iria residir e construir a grande obra da codificação, e também no campo da literatura, enfim, no campo das ideias, e foi também no século XIX que constituíram-se novos ramos da ciência, a linguística, a fotografia, a estatística, a física, a química e vários outros campos. Alguns estavam se insinuando e se sedimentaram, outros foram introduzidos nessa época, de maneira que toda a humanidade, todo o contexto já estava preparado, ou preparada estava a humanidade, para assimilar uma doutrina que iria unir aquilo que vinha desunido ao longo dos tempos, que era uma coisa materialista da matéria. Se nós aqui lembrarmos que a metodologia dos espíritos foi através
dos raps, não é isso? De mesas que dançavam, conversavam. Isso tudo é do ponto de vista da matéria, fazendo eco ao século XVII, de John Locke, um filósofo inglês, que dizia que nós conhecemos pela experiência sensível, pela experiência dos nossos sentidos. Essa é uma metodologia que foi introduzida no século XVII e que no século XIX os espíritos aproveitaram, porque já tinham planejado isso, para impactar os sentidos dos homens e das mulheres e das criaturas, enfim, no século XIX, para receberem aqueles primeiros impactos, que eram os impactos sensoriais, para o anúncio e o advento da doutrina espírita. E é nesse contexto de essa renovação, um renovar de todos os campos do esforço humano na Terra, que aconteceu, então, o nascimento desse espírito missionário. Mas permaneciam no século XIX essas questões, que são as questões básicas da filosofia. Afinal de contas, o que faz a filosofia? A filosofia busca respostas para as grandes questões da humanidade, e são respostas que nós não cansamos de repetir e de nos fazer ao longo de todos os séculos. Por isso que a doutrina espírita é uma filosofia, tal como Kardec colocou no frontispício de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista de comprovação científica, porque não é uma ciência propriamente dita, no sentido estrito do termo, porque a ciência muda. A filosofia não muda nos seus questionamentos e no seu papel. E então, por força disso, nós temos que, naquela época em que a razão ia dar conta de tudo, as respostas dos laboratórios iam dar conta de todas as questões humanas, lá veio um momento que, no seio mesmo do positivismo, ficaram irrespondidas. E, do ponto de vista da metodologia do positivismo, elas ficavam irrespondíveis. Porque o positivismo, apesar de muitos acharem que é materialista, fundamentalmente o positivismo não é materialista, mas ele é agnóstico. O que significa isso? O materialismo acredita, que só existe uma substância da qual decorrem todas as coisas que existem. Portanto, o Deus dos materialistas é a matéria. Supostamente, o criador de tudo seria a matéria. Para os espiritualistas, evidentemente que não é isso, é o oposto. Mas o positivismo é agnóstico. O positivismo diz assim: eu posso investigar e dar respostas até aqui. Daqui para cá, eu não tenho mais instrumentos para buscar a resposta a essas questões. Então, o positivismo é agnóstico, que quer dizer exatamente isso. Gnose em grego quer dizer conhecimento, e a negação. Eu não posso ter conhecimento dessas coisas que vão além do instrumental, das ferramentas de que eu disponho. Essa posição que definia que muitas coisas não estavam respondidas, não poderiam ser respondidas, elas permaneciam. Eram as questões que dizem respeito à natureza do ser, que se chama, vocês desculpem que eu vou dizer as palavras, mas eu vou explicar o que elas querem dizer, né? Que é o estudo do ser, que é a ontologia. As questões da origem do conhecimento. Como é que você conhece? Você conhece pela razão, como René Descartes, no século XVII, disse que era pela razão, ou pelo sentimento, ou pela experiência sensível, como John Locke, que nós acabamos de lembrar aqui tão rapidamente. Havia, então, outras questões relativamente às nossas indagações profundas que não estavam podendo ser respondidas. Por isso, dentro do próprio positivismo, surgiu uma reação a ele mesmo,
dando, então, ensejo a que as linhas espiritualistas, que vinham também desde lá do tempo pré-socrático, pudessem ganhar força. Percebam que nós estamos aqui vendo, acompanhando ou tentando, da nossa maneira, acompanhar a intenção e a realização de um projeto grandioso do plano espiritual para que o advento do Espiritismo pudesse dar-se nas condições idealizadas pelos mentores até do planeta em nome de Jesus. Então, é a partir deste momento que as linhagens espiritualistas começaram a ganhar campo. Eu vou pedir a vocês, se eu disser aqui alguma coisa, alguma palavra que escorregue e que eu não me lembre de traduzir e de explicar, alguém levante a mão que eu repito, por favor. Até aqui estamos indo juntos? Precisamos ir juntos, hein? Então, vamos seguindo. Neste momento em que as condições estavam preparadas para o advento da doutrina espírita, nós vimos que o nosso codificador já tinha encarnado em 1804, nós sabemos disso, e do ponto de vista da ciência, ainda há pouco nós nos referimos à questão da energia, lembram? Se estão lembrados que nós nos referimos à questão da energia, qual é a importância magna disso para o advento da doutrina espírita? Porque nós vamos falar de espírito. E a ciência não podia dar conta do espírito. Não podia responder nada do ponto de vista espiritual. Não tinha uma ontologia, estudo do ser, não tinha uma ontologia específica ali para ser objeto de conhecimento e de pesquisa. É então que surgem essas linhagens espiritualistas. Muitas pessoas acham que era só uma linha de pensamento, mas há vários, nós podemos até falar em vários espiritualismos, porque havia o catolicismo, que, numa linha chamada tradicionalismo, reforçou aquelas teses, aquelas vertentes desgatadas, dogmáticas, mas num esforço saudável de preservar o espírito no contexto das ideias. E outras tantas linhagens que agora precisamos acelerar um pouquinho para nós chegarmos a essas duas almas maravilhosas que estavam encarnadas lá no século XIX. Mas é preciso que nós entendamos um pouco este contexto, até porque, para nós entendermos melhor aquelas duas criaturas ali, Leon Denis e Henri Bergson, nós precisamos situá-los no seu contexto histórico. Um sociólogo alemão chamado Norbert Elias, ele diz, e esse é um dos nossos referenciais, ele diz que nós não podemos conhecer uma personalidade se nós não conhecermos o mundo em que essa criatura viveu. E para explicitar a sua teoria, ele fez um estudo sobre Mozart e provou, pelos argumentos da linha sociológica, que o Mozart não poderia ter encarnado em outro tempo, só naquele tempo em que ele esteve encarnado, quando as condições todas eram propícias para o florescimento daquele espírito na missão que o trouxe à Terra. É exatamente disso que nós estamos falando, porque nós vamos acompanhando essas ideias que constituíram ou foram se constituindo ao longo dos séculos como os elementos fundantes das condições para que o espiritismo pudesse ser codificado. E então, com a energia, que então começaram os barcos a vapor, os trens, mas nós precisávamos lidar com o espírito, e um espírito que vinha falar, que vinha escrever, que vinha atuar sobre a realidade chamada objetiva. Então, como é que isso ia se dar se não houvesse informação sobre a energia, que já era uma conquista na área da ciência com o Mayer, que já tinha trazido, então, essa conquista, esta ideia de uma coisa imponderável,
de uma coisa inimaginável, de uma coisa invisível, que era exatamente o que seria o objeto de trabalho do nosso querido Rivael Kardec. É então, neste momento, com o advento da doutrina espírita, os missionários encarnam com uma pleiade de companheiros que vão subsidiar, ajudar o desenvolvimento da sua missão. Isto aconteceu com Sócrates, aconteceu com Francisco de Assis, aconteceu com Kardec. E uma dessas almas que vieram com a missão de desdobrar as ideias, o ideário e o corpus doutrinário do Espiritismo, é Leon Denis, como nós todos sabemos, o nosso grande, queridíssimo filósofo-poeta, que desdobrou nessas obras extraordinariamente profundas e belas, estéticas, que ele desdobrou e veio com esta missão. Ele veio com uma missão de trabalhar o espiritualismo, que é chamado, na época, o neo-espiritualismo, um novo espiritualismo, porque é uma nova metafísica. Metafísica é a área da filosofia que estuda aquilo que está além da física, da coisa concreta. Então, era uma nova metafísica, era uma nova forma de ver o que havia e há além da matéria, além das coisas materiais e físicas. E então é este filósofo que vai desdobrar esses campos para fazer esses desdobramentos, esses aprofundamentos, estes comentários a respeito daquelas perguntas que não tinham sido respondidas e que passaram a ser respondidas por Kardec, pelos espíritos superiores que trabalharam junto com Kardec. E então esta missão fica com Leon Denis, que tem a missão de responder estas perguntas no campo da religião e da filosofia religiosa, se nós quisermos, ou da filosofia espiritualista propriamente dita, mas numa linha muito específica, que é de uma nova ciência, que é de uma nova filosofia, uma nova metafísica, isso que vai além da matéria, uma nova ontologia, que é um novo olhar sobre os seres invisíveis. E, portanto, estas eram questões que Leon Denis precisava ir desdobrando, porque a doutrina espírita tem uma codificação extraordinariamente perfeita, até porque supervisionada pelos espíritos superiores, mas guarda uma característica, uma feição de síntese. E então isso tem que ser desdobrado, mais comentado, e nós temos aqui a felicidade de ter toda a obra de Leon Denis que cumpre cabalmente essa missão. Mas vocês lembram que o espiritualismo estava também presente nessa época. E um dos maiores luminares desse movimento, que nós chamamos a reação espiritualista ao anticristo. O que é o anticristo? São as linhas que mantêm ou pretendem manter a matéria como sendo a causa de tudo, quando para nós a causa primária de todas as coisas é Deus. Então, ainda havia, como ainda hoje há, espíritos, criaturas que mantêm essa postura diante dessa questão que continua diante de nós como uma interrogação. Não de nós espíritas, porque já estamos com essa questão mais do que resolvida. Mas, então, esse movimento que se cristalizou, se notabilizou, se espraiou pelo mundo, que é o chamado materialismo, tanto histórico quanto dialético, com Karl Marx, todo mundo já ouviu falar, no marxismo, com as contribuições de Engels e de outros, Lamarck e de outros materialistas, isso representa uma espécie de formulação ou postura anticristo,
porque eles trabalham na contramão da mensagem de Jesus, desse ponto de vista. Não são pessoas más, não são pessoas perversas, mas do ponto de vista das ideias, eles contrariam as ideias do governador do planeta. Então, é chamado o anticristo, esse conjunto de ideias e de representantes e de obras e de movimentos que trabalham nesta linha. Do outro lado, há uma série de movimentos e de posições alinhadas com o espiritualismo. Mas como também uma coisa não acontece de repente, desde o início do século, também começaram a encarnar espíritos com estas missões. A primeira grande... Nós estamos nos concentrando em França, evidentemente, não só por causa do tema, mas também por causa do tempo. Então, nós precisamos pensar que, assim como encarnaram os músicos, os literatos, os cientistas, encarnaram também espíritos que trabalhavam na linha da filosofia, do espiritualismo, cada qual enviando uma mensagem de acordo com o que eles preferiam ter como objeto de seu olhar filosófico. Então, a grande expressão do espiritualismo na França, nessa época, no século XIX, no início do século XIX, é Maine de Biran. E este foi um grande influenciador em todo o século, e ainda hoje ele é um grande nome que influencia o campo da psicologia. E foi exatamente para buscar entender o interior do ente, o interior da criatura, que Maine de Biran trabalhou, já enveredando para consubstanciar uma linha no espiritualismo. Depois dele, em função, inclusive, do trabalho dele, vieram florescendo várias vertentes de filosofias espiritualistas. Então, uma trabalhava com a questão da liberdade, a chamada filosofia da liberdade. Não por acaso, é um item fundamental da doutrina espírita. O outro é outra filosofia da ação, que não por acaso é o que nós temos que fazer. O outro é uma linha de o espírito que segue para Deus. O outro vem numa linha da evolução. Isso tudo está consubstanciado, está presente num amálgama, tudo imbricado na doutrina espírita. Mas isso tudo veio brotando ao longo do tempo, de forma que depois a doutrina espírita e as mentes estavam preparadas para receber aquilo tudo junto. Então aqui tem liberdade, aqui tem ação, aqui tem o espírito, aqui há Deus. Então, este movimento também decorre de um precioso planejamento espiritual. Então, vamos agora falar um deles, o Leon Denis, que eu quero aqui pedir licença a você, Leon Denis, para agradecer ao seu coração, a sua coragem, o seu amor à humanidade, a sua força extraordinária de vencer dificuldades, de superar desafios, de enfrentar provas e privações. E quero também agradecer a você, Bergson, pela sua trajetória extraordinária, também de superação das suas grandes provas e privações, na luta contra ideias, um judeu, na época da guerra, vocês sabem, ele foi perseguido pelos nazistas. Ele, quando desencarnou em 1941, ele já vinha com uma saúde frágil e ele precisou ficar na fila dos judeus para os nazistas fazerem um cadastro dos judeus, mas era um frio glacial e então ele contraiu uma doença pulmonar e desencarnou também por causa disso. Havia cerca de, no máximo, 30 pessoas no seu enterro, porque os nazistas não permitiram que houvesse homenagens.
Mas então, quem são essas duas criaturas? Mais ou menos já estamos ficando um pouco familiarizados com eles. O Bergson é Nobel de Literatura. Ele detém a Legião de Honra da França. Ele era professor do Collège de France. E ele tem a ordem, era membro da Academia de Ciências e Política da França. Nós sabemos que Leon Denis é um autodidata. O Bergson é membro da Legião de Honra da França e Leon Denis é membro da Legião de Honra da Espiritualidade Superior. Então, nós temos aqui essas duas expressões maravilhosas, estes espíritos bravos, corajosos, que mantiveram na missão a grandiosidade de enfrentamento de todas as adversidades para concluírem a sua missão com galhardia. As obras deles, já temos aí as obras. Não sei se está dando para vocês lerem, está muito distante, não é? Bom, as obras do Leon Denis, vamos dizer juntos, então vamos lá. Todos juntos não, porque me confundem. Quais são as obras? Problema do ser. Isso. Eu gostei, sabe por quê? Porque daqui parece que vocês estavam rezando. E então é bom, porque a gente deve mesmo dizer as obras do Leon Denis em clima, em tom de oração. As obras do Bergson eu vou ler aqui, porque as pessoas que não estão ainda conseguindo ler, eu vou ler aqui na ordem que está, para quem estiver podendo ler, também ir junto. O ensaio sobre os dados imediatos da consciência, você vai vendo como tudo está ligado aos assuntos do espiritismo. Essa é a tese de doutorado do Bergson e tem uma análise finíssima da psicologia introspectiva, porque a doutrina espírita é tudo para dentro do ser, ponto de partida para a sua metafísica. Claro, porque se ele entra para dentro do ser, para conhecer o ser, isso está além da coisa física, é uma nova metafísica. Depois ele tem matéria e memória, ele contrapõe o mundo estático, físico, abstrato da matéria, como a ciência a entendia e ainda hoje entende, exceto a física quântica, que já está desmoronando tudo, ao mundo dinâmico, concreto do espírito, conhecido pela intuição. A intuição, até hoje, há recentes anos, no ambiente universitário, que é um ambiente extremamente arrogante, não obstante eu estar nele, fazer parte deles, mas nós sabemos que é um ambiente arrogante, não é isso? Que acha que tem o poder do conhecimento absoluto, e intuição, falar em intuição era uma espécie de palavrão, não é? Uma heresia diante lá dos pilares da academia. A evolução criadora, que contém a metafísica dinâmica e progressiva. Estão vendo que os nomes nós podemos usar e os encontramos nas obras espíritas: dinamismo, progressão, evolução. Depois o riso, que é um estudo sobre a faculdade humana de trabalhar as questões de um certo ponto de vista mais otimista. A duração e simultaneidade, que são estudos sobre Einstein. E as duas fontes da moral e da religião, em que ele faz um estudo, ele aplica um método que ele criou à religião e à moral. Se houver tempo, acho que não vai dar, mas se houver, rogo a Deus que nos ajude para fazer isso. Depois, a energia espiritual, veja o termo energia, a energia espiritual e o pensamento e o movente. Movente é uma palavra que o Bergson usa demais, e nós não usamos a palavra
no discurso espírita, mas nós sabemos que tudo se move, tudo é dinâmico na doutrina espírita, não é isso? Então, vocês vejam que até a terminologia encontra ressonância no nosso campo de estudos da doutrina espírita. Então, estas são as obras, algumas delas, claro, as de Leon Denis também não estão todas ali, dispensam comentários, porque nós todos temos este compromisso com o nosso mentor querido. Então, nós vamos passar para as outras questões, que são os temas comuns. Os temas comuns dos dois são os principais da filosofia naquele momento, que eram a ontologia, o estudo do ser, a gnosiologia. Nossa, mas eu já falei em gnose ainda há pouco, quer dizer conhecimento. É gnosiologia ou epistemologia, que sinônimo horrível, que não diz nada também, porque episteme é conhecimento, mas é a teoria do conhecimento. Isso aí, a gnosiologia, quer dizer a teoria do conhecimento. Eu já falei de como a humanidade está sendo tratada para esse fim desde o século XVII, lembram? Como é que eu conheço? Conheço só pela razão? Conheço só pelos sentidos? Etc. Ou conheço só com o coração? Que no século XVII também o Blaise Pascal falou, e a gente chama isso de esprit de finesse, mas ele é o autor daquela frase: o coração tem razões que a razão desconhece. Portanto, é uma outra forma de gnosiologia. Vocês hoje vão sair daqui falando gnosiologia. Pode treinar gnosiologia. Tem uma gnosiologia a partir do sentimento. Então, o Espiritismo, Leon Denis e Henri Bergson, então, sintetizando, trabalham com o conhecimento voltado para a intimidade, para a essência do espírito, da alma, das coisas e do mundo transcendental, do mundo que é além desse. Aquele que está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, não é? Que é o mundo dos espíritos. Então, na sequência aqui das nossas ideias, nós vamos só recapitular um pouquinho por que o Bergson está aqui e por que nós até escrevemos um livro sobre isto, tudo que estamos falando. No Futuro do Espiritismo, que foi o tema que me pediram para estudar no primeiro Congresso Espírita Leon Denis, o ano passado, o Leon Denis faz uma menção ao Bergson. E ele diz que a filosofia do Bergson estava sendo ensinada e estava sendo adotada pelo sistema de ensino oficial da França. E ele diz exatamente por quê. O Leon Denis tem uma sensibilidade, uma acuidade espiritual, a argúcia do olhar do filósofo. Ele fez um diagnóstico primoroso, e era a época da guerra, então ele falava das dores dos soldados, da heroicidade dos soldados e da corrupção que corria no mundo dos superiores que não iam para a guerra, que mandavam os outros para morrer na guerra. Ele fala, estou fazendo aqui só uma breve lembrança para retomarmos isso e justificarmos por que o Bergson está aqui. É porque ele citou isso em um dos artigos que compuseram ou compõem o Futuro do Espiritismo, que é esta obra aqui do Celde. Escândalos políticos. Vocês vejam como está ainda valendo este diagnóstico, que é preciso, mas é lamentável para nós que ainda isto aconteça. A decadência de certas consciências, são termos dele, total esquecimento das leis do dever e das responsabilidades, e essas questões todas que derivam disso, que nós vamos desdobrar um pouquinho mais à frente. E o próprio Leon Denis diz assim, eu vou ler, porque alguns companheiros lá de trás talvez não estejam alcançando, né? O Leon Denis diz, lá na página 20 e 21, não hesitamos em apontar a causa desses males no ensino confuso. Qualquer semelhança com algum país que nós conheçamos não é coincidência. O ensino confuso que vem sendo ministrado pelo Estado há várias gerações,
desprovido de ideal. Prestemos atenção a isto, porque isto aqui é a visão que tem o Leon Denis do que deva ser o ensino a ser ministrado às gerações. Desprovido de ideal, quer dizer, nós temos que ter o ideal no ensino. Desprovido de ideal, de grandeza e de beleza moral, impotente para enrijecer o caráter e prepará-lo para as duras necessidades da existência. Muitas almas estão entregues a oscilações da incerteza e da paixão e com demasiada frequência até mesmo à dúvida e ao desespero. Viva Leon Denis! Aqui é importante nós dizermos como conhecer. Na verdade, qual é o método de você conhecer? A palavra método em grego quer dizer caminho. Qual é o caminho que você tem, ou que você sabe, que você conhece, ou que você precisa inventar para chegar lá à sua meta? Então, segundo a ciência e a filosofia, naquela época, até a chegada de Bergson e o Espiritismo, o método era da razão. Era só a razão que dava resposta, e, portanto, o método da razão. Mas acontece que o método da razão responde às coisas práticas. O Bergson mantém isso. A inteligência é para as questões práticas. Mas existe a necessidade de um outro método para investigar o que está dentro do ser e o que está dentro do mundo que o ser produz. A doutrina espírita, através do nosso maravilhoso codificador, Allan Kardec, Kardec inventou um método chamado positivismo metafísico, nós aqui classificamos assim em um outro livro, mas que é um método que usa a estratégia do positivismo para estudar as coisas físicas. Ele usou esta metodologia para estudar o que estava além, por isso que é de uma engenhosidade, de um brilho intelectual, uma argúcia espiritual extraordinária. E o Bergson também teve que inventar um método, porque ele, como não era espírita, até podia ser, porque já tinha sido... Ele nasceu em 1859, ele podia já ter estudado, mas o Bergson inventou outro método. Ele inventou o método da intuição. É chamado intuicionismo, o maior nome do intuicionismo é o Bergson. Em que consiste isso? Quando nós falamos na doutrina espírita em intuição, nós sabemos que é o espírito que capta uma realidade suprafísica, não é isso, dos espíritos, e nós então, entre aspas, lembramos de uma coisa, ou então nós captamos uma coisa que não está ali posta no mundo material. O Bergson usa a intuição como um método para descobrir a natureza das coisas. E como é que ele faz isso? Ele diz que nós precisamos nos abster dos processos racionais e devemos deixar que nós possamos penetrar a intimidade dos seres e das coisas, porque isto acontece e está sempre mudando o tempo todo. Vejam, com isso que eu vou dizer agora, se vocês reconhecem algum espiritismo nisto. Ele diz, as coisas todas estão em movimento. O tempo, como nós entendemos hoje, e entendemos assim desde Aristóteles, o que é o tempo? Nós achamos que é uma sequência de fatos ou de coisas arrumadas no espaço. Não é isso quando nós dizemos assim, onde é o Centro Espírita Leon Denis? De onde você está? Ninguém responde a você 30 quilômetros. Ninguém diz 35, 40 quilômetros, não é isso? Você diz, quanto tempo você leva para chegar lá? É porque o tempo e o espaço estiveram em centros muito geminados. Mas, na verdade, a realidade se move. Ela acontece em fluxo permanente no tempo.
Então, o tempo que nós podemos ter como tempo cronológico, aquele que está me sacrificando ali, tem esse tempo cronológico. Tem o tempo meteorológico, esse que também tem nos castigado ultimamente. Existe o tempo psicológico, que é aquele que você diz assim, o tempo voa quando você está feliz. Mas você diz, o tempo se arrasta quando você não está bem feliz. Essa é uma formulação filosófica de Santo Agostinho, quando estava encarnado, chamado filósofo da interioridade. E existe este outro tempo, que o Bergson chama la durée, a duração em francês. O que é a duração? É o fluxo dos estados de consciência. Lembra que a tese de doutorado dele é sobre os dados imediatos da consciência. É o fluxo dos estados de consciência do ser. Então, cada um tem uma duração, porque cada um tem um movimento íntimo, uma velocidade própria de trabalhar com os seus registros emocionais, etc. E isso, vejam também se isso não é espiritismo, e nós guardamos todos esses estados de consciência. De forma que, quando ele estuda lá em Matéria e Memória, aquele outro livro que nós citamos, ele diz que tudo está na nossa memória, como digamos assim, um pendrive do nosso computador, está tudo lá. E não existe uma hierarquia, uma sequência. De acordo com o que acontece, ocorre a você, desdobra-se, ativa-se deste conjunto do fluxo temporal de como você viveu as coisas ao longo do tempo e você deixou aquilo registrado no perispírito, que agora, evidentemente, o Bergson não diria isso, mas é isso. O que está ali registrado pode aflorar dependendo dos estímulos que venham. Porque nós somos uma caixa em que está tudo registrado e tudo se movimenta ali, nada é estático. Tudo está em movimento dentro de nós, de maneira que nós podemos trazer ao plano da nossa consciência coisas que aconteceram quando nós éramos crianças, coisas que aconteceram quando nós éramos mais jovens, as coisas que aconteceram ontem, porque isso também não está hierarquizado. Isto não é homogêneo. É uma outra palavra básica para nós estudarmos o Bergson. É a heterogeneidade na unidade. Quer dizer, todas as coisas são diferentes nesse fluxo temporal que nós vivemos, e é uma unidade própria do ser. Isso tudo é um conjunto nosso. Mas esse conjunto não está arrumadinho. 1, 2, 3, 4, introdução, desenvolvimento, conclusão, não é assim. É tudo que está ali heterogêneo, mas é indivisível, não se divide isso. Você não joga fora essas coisas. Então, é essa grande contribuição do Bergson e que, evidentemente, o aproxima muitíssimo da linhagem dos maiores filósofos de todos os tempos e, para a nossa alegria, aproxima-se demais o Bergson da doutrina espírita. Se nós tivéssemos um pouco mais de tempo, nós iríamos ver coisas belíssimas do pensamento do Bergson, alinhado com o Leon Denis, que nós fazemos comparação dos textos do Leon Denis e do Bergson para nós vermos como é que isto se dá. Em uma ocasião, como ele aplica a duração, que é isso que nós acabamos de ver, a duração ao universo, ele diz, o universo dura, quer dizer, o universo também é duração. Ele todo está dinâmico, ele se transforma, ele se move, ele se movimenta permanentemente, é movente, é dinâmico. Uma coisa que a ciência hoje está, aí a ciência de ponta, na linha da quântica, está provando isso. Eu não sei se eu quero ver aqui com o meu algoz, se eu posso ir um pouquinho mais. Posso ir? Não. Ganhamos 5 minutos, dos longos. Vou só falar rapidamente sobre o vir a ser, que a gente em filosofia também diz devir. Devir é
o processo de transformação das coisas para alcançarem um outro estado. Vamos em frente. O tempo, a intuição fundamental e a duração, mais ou menos já falei sobre vocês. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Vou só dizer ali, o Bergson escreveu a duração interior, que é isso que nós vimos dentro do ser, é a vida contínua de uma memória que prolonga o passado no presente. Quem disser que isto não encontra ressonância no Espiritismo, está doente do pé, né? Então, vamos para frente um pouquinho. A duração, os espíritos a compreendem como nós? Kardec perguntou isso. A duração, os espíritos compreendem e nós sabemos o que os espíritos responderam. Não vou dizer, mas vocês querem, então eu digo. Os espíritos responderam ao Kardec que não é como nós entendemos, que eles têm, e aí eles dão uma resposta que se aproxima desse conceito bergsoniano, que os espíritos não entendem essa duração como nós do tempo cronológico. É a duração da intimidade deles, né? E com relação ao tempo que eles vivem. Luciano dos Anjos, o grande jornalista que nós tivemos, aquele que escreveu junto com a grande figura do Hermínio Miranda, nossos amigos queridos, eles escreveram juntos com uma pesquisa alentada de rigor metodológico científico. Eu sou Camille Desmoulins, todo mundo aqui conhece esse livro, se não conhece, outra doença do pé, né? Mas, enfim, numa das sessões de regressão de memória, o Hermínio, que conduzia o experimento, perguntou ao Luciano, já regredido, onde é que estavam conversando, você não lembra de algum fato tal, que agora não lembro exatamente qual foi o fato, mas está lá no livro. Você não lembra disto assim, assim? E o Luciano, regredido, disse, pronto, eu já estou aqui. Que aqui é este, se foi quando ele estava encarnado durante a Revolução Francesa? Ele transpôs o tempo, abriu a sua caixinha de fluxo temporal de duração e se colocou no espaço onde ele viveu aqueles registros e que estavam na memória. Por isso que ele disse ali, está tudo na memória, a vida contínua. E aí os espíritos anunciam a duração de Bergson e a gênese de Allan Kardec. Se nós estudarmos, não temos tempo aqui, mas o Kardec fala também sobre isso em outros momentos. Eu já estou indo. É que eu tenho que ir para outro trabalho. Pois é dura a vida aqui. Depois nós vamos lá, aproximação com Bergson. Aí nós falamos das rememorações que demonstram que as nossas existências são solidárias com as outras, o que também vai fazer uma ressonância com o corpus teórico do Bergson. A evolução no Bergson está mais ou menos nessa linha, mas ele segue com os princípios conceituais do que é o evolucionismo nessa época, que nem deu tempo de eu falar do Herbert Spencer, que é um filósofo do século XVII, que foi o sistematizador dessa ideia de evolução e que é o filósofo da evolução que subsidia a doutrina espírita. A evolução do conceito espírita na codificação está de acordo com o evolucionismo de Spencer. Também não foi possível falar. O Leon Denis, para encerrar, o Leon Denis aqui fala, não há como negar que ali na memória, nas reminiscências das nossas outras encarnações, se encontra o germe de uma verdadeira evolução na ciência do ser. A doutrina espírita institui a ontologia, que é do campo estrito da filosofia, com a ciência. Nós não fizemos lá a razão e a fé, como está lá no Evangelho, pois aqui também no campo da filosofia. Como a filosofia é um campo que absolutamente não termina, é apaixonante, eu espero que eu tenha conseguido instigar um pouco mais
o desejo de você buscar estas questões, investigar como estas ideias ocorrem e como elas estão absolutamente sintonizadas com a codificação do nosso amado codificador Allan Kardec, a cujo coração nós agora enviamos as nossas mais sinceras e profundas referências de gratidão, extensivas, evidentemente, a Leon Denis e a Henri Bergson. E também estendo ao plano espiritual, aos mentores da casa e a todos os companheiros que vieram aqui no plano espiritual também acompanhar este nosso encontro, e a vocês que estão encarnadinhos, obrigada pela atenção, Deus os abençoe e continuemos estudando o Espiritismo, porque vale muito a pena e essa é a meta. Deus nos abençoe, assim seja.